Então, pessoal, nesse vídeo agora vamos falar sobre as percepções, o que eu pude aprender. Nós estamos sempre aprendendo, né? Então, primeira coisa, idealize, sonhe, planeje e execute. Tem uma música acho que é do Belchior, mas Elis cantou, Elis Regina, que tem um trecho, o nome da música se chama Como Nossos Pais. Tem um trecho logo no início que diz o seguinte: viver é melhor que sonhar. E tem uma frase muito legal, né, deve ser de algum poema, que diz assim: lembranças, como tê-las se não vivê-las, né? Então, idealize, planeje, execute, realize e viva a experiência. Esse é o primeiro aprendizado que fica. Eu me certifiquei disso, eu não aprendi, eu já convivia com esse conceito, com essa ideia, tenho feito assim. Não há desafio, esse é o segundo, não há desafio que você não possa vencer, desde que bem pensado, bem organizado, bem planejado. A gente se supera e a gente não acredita que vai conseguir fazer. A gente acha que é muito difícil, a gente acha até que é impossível, mas com dedicação, com afinco, com uma companhia, no caso que eu tive, né, ajudando, dando ideias, né, fazendo força para o mesmo lado, a gente consegue. Se fosse sozinho, realizaria? É possível. Inclusive, ontem na volta nós encontramos com uma pessoa que é sozinha. É difícil, é muito mais difícil. Existem riscos, né? Como não tem contato, você pode ficar lá. Nós pegamos um ou 2 dias que um dia certamente não passou nenhum veículo, ninguém, nada. Então, se te acontece alguma coisa, uma lesão, um mal-estar, qualquer coisa, você pode ficar 24, 36 horas sem um auxílio, sem um apoio, sem um resgate. Então, tem seu grau de risco e ele não é baixo, né? Mas você, quando se propõe, você faz. Então, esses são os aprendizados, os 2 primeiros. O terceiro, eu diria que também é uma frase que existe, né? A cada dia basta a sua dor. Olha, terminar o dia 5 horas, 5h30 da tarde, 4h30, ter que montar a barraca, com os pés inchados ali, com dor, com bolha, com unha levantada, meio mancando, sem poder pisar bem, ter que arrumar tudo no vento, no sol. Gente, é um desafio legal. Não é fácil, mas não é impossível. Então, com vontade, com esforço, a gente consegue montar a barraca, botar as coisas para dentro da barraca. Depois tem que fazer a comida. Depois tem que fazer os asseios, né, os mínimos possíveis, né? Talvez um banhozinho. Nós tomamos banho de mar 2 dias e banho com água doce ali, pouquinho. Escovar os dentes, botar roupa assim, um abrigo, porque de noite a temperatura cai um pouco, às noites a temperatura vinha aí para 15 graus, com vento, né? Quer dizer que a sensação térmica talvez um pouquinho menos. Muitos ruídos, né? O vento batendo na barraca, é impressionante como faz barulho. Depois você, que estava tudo pronto, você tinha que fazer os asseios nos seus machucados, nos seus pés, porque os pés é que nos levam, né, no outro dia. Então tem que curar as bolhas ali. Curar não tem cura. A bolha, depois que fez, acabou. Ela leva um tempo, lá dias até se recompor. Eu comecei a ter bolha no 2º dia de tarde, já estava ardendo a sola do pé. Do 3º até o 7º de manhã, 3 bolhas num pé, 2 bolhas no outro pé, a unha de um pé levantada, e assim foi. Doía tudo, doía o peito do pé esquerdo, doía o joelho esquerdo, porque você manca, né? Você manca do pé direito, aí você compensa com o pé esquerdo, e aí vai aparecendo dor em tudo que é lugar. Mas, né, com dedicação, com força de vontade, esforço, trincar os dentes e fazer acontecer,
as coisas andam. Então, a cada dia basta a sua dor. Não tem nada depois, nada melhor do que uma noite passada, uma noite bem dormida. Não foi o nosso caso, porque só a noite melhor dormida foi no sexto para o sétimo, que nós ficamos lá no Hermenegildo, era um balneário, então não fazia sentido a gente montar barraca, nem praça tem, eu acho. Então a gente ficou numa pousadinha. Aí pudemos dormir melhor um pouco, mas nenhuma das 6 noites anteriores, das 5 noites anteriores, nós dormimos bem. Sempre acordando de madrugada, 3, 4, 5 vezes. Mas era o que tinha, então foi o suficiente. 4h30, 15 para as 5 acordado, desmonta acampamento, arruma as coisas, toma café para sair a caminhar 6, 6h15, 6h30. No sexto dia nós saímos 5h15 para caminhar, nós não dormimos na barraca, vocês vão ver as fotos aí nos registros, né? Nós dormimos atrás de uma boia que o mar botou para fora, uma boia enorme de ferro, que o mar botou para fora e estava na areia. Lá nós dormimos atrás da boia, só dentro do saco de dormir. Nesse dia então era 4h30, 15 para as 5, nós estávamos acordados já. 5h15 a gente saiu. Então esse é o terceiro aprendizado. O quarto aprendizado é você se conhecer, o seu limite, como é que seu corpo se comporta, né? Você conversando com você mesmo, você ouvindo as suas perguntas ali, as suas angústias, sentindo o seu medo, né? Vendo que você pode ir até adiante, enfim, é você com você mesmo, né? Esse aprendizado, esse conhecimento que você vai adquirindo, esse autoconhecimento, né, que você vai adquirindo, ele se pereniza contigo aí para as suas próximas vivências, né? Esse é outro aprendizado. Um outro aprendizado: realize a tarefa o quanto antes. Não procrastine. Não deixe para depois. Faça agora. Então nós tínhamos que acordou, enrola o saco de dormir, fecha, bota dentro da mochila. Pega as suas roupas, bota onde for, bota dentro da mochila. Junta tudo que é tralha que for dentro da barraca, óculos, telefone, tudo aquilo ali, estojo de remédio, guarda, bota dentro da mochila. Tira a mochila dentro da barraca, desmonta a barraca, enrola a barraca, bota dentro do saco, bota dentro da mochila. Não tem por que fazer depois isso. Então, em casa, na rotina do dia a dia, acorda, arruma tua cama, deixa a tua cama arrumada, já é uma tarefa feita no dia. Sua autoestima vai lá em cima, melhora. Esse é outro aprendizado. O moral, a autoestima, o mais elevado possível. A gente tem que encontrar meios de, durante o nosso dia, a nossa rotina, que é chata, muitas vezes, né? Não é para todos, encontrar formas de tornar isso mais prazeroso, menos maçante. E todo dia é diferente um do outro. Esse é um outro aprendizado. Isso era meio turvo assim na minha cabeça, né? Parecia que a rotina era muito semelhante, você envolvida na sua atividade e tal, com a sua família. Não, cada dia é diferente um do outro. A gente pôde ver assim claramente o mar, a maré, as aves, o sol, o vento, tudo é distinto. As nuvens, tudo é diferente. Então a gente tem que perceber, apreciar isso aí, porque tem muitas coisas bonitas, belas para a gente apreciar durante o dia. Então a gente tem que tirar o foco das coisas que não são prazerosas ou que a gente enxerga como não sendo prazerosas. Na verdade é o nosso ponto de vista, né, a maneira da gente ver, e focar naquilo que a gente tem prazer, a gente acha que é mais prazeroso, e curtir e desfrutar daquilo ali. Aprendizado. E um aprendizado mais objetivo é o seguinte: não saia ou faça tudo para não sair do seu planejamento. Quando você planejou, você pensou, você arquitetou, você mediu, você consultou, conversou, pegou informação. Então, tem um histórico por trás do seu planejamento, tem um pensamento ali, tem uma inteligência ali. Não abra mão disso por qualquer coisa. Avalie antes, pense. Outro aprendizado: mudar as estratégias conforme as coisas se apresentam, conforme as situações.
Você, no seu planejamento, por mais bem feito que ele seja, você não vai conseguir acertar tudo, impossível, nem perto. Numa escala de 0 a 10, talvez tu acerte 6, 7, mas os outros 3 ou 4 que faltam, no andar da carruagem, as coisas vão se apresentando e você, aí com bom senso, com calma, pensando, você vai tomar as melhores decisões. Eu posso me arriscar a dizer que não tomamos nenhuma decisão errada. Nenhuma decisão. Nós fomos induzidos a uma decisão errada no 6º dia por uma informação que nós recebemos que faltariam 10 quilômetros para a gente chegar ao Hermenegildo. E olha, era o dobro. É outro aprendizado. Quando pegar informação com alguém referente a esse tipo de situação, pergunte se a pessoa é do local, se ela conhece o local, né? E mesmo ela te dando a informação, procure fazer a sua avaliação e fazer alguma filtragem. Porque nós fomos induzidos a caminhar sem descansar. E não foi fácil. Nesse dia nós caminhamos 45 quilômetros. O dia antes nós já tínhamos feito um esforço, que foi o 5º dia. Nós caminhamos 36. Então nós caminhamos aí 34, 32, 33, né? Mas no 5º dia 36 e no 6º dia 45 é exaustivo. E você percebe que você tem uma resiliência, assim, o seu corpo ele se recupera, né? Olha os trabalhadores aí do Brasil e de outros países, essas pessoas aí que trabalham, que se esforçam, que constroem, que edificam, inclusive muitos hotéis, restaurantes, shoppings e locais que a gente mesmo frequenta. Essa gente tem uma jornada de trabalho pesada, né? Desde sair do seu lar, deixar sua família, pegar transporte, ir para o trabalho, que é pesado, voltar, enfim, é uma atividade aí de 12, 14 horas por dia. E não é uma semana nem 2, são décadas trabalhando dessa maneira, né? Então a gente foi fazer esse esforço aí por prazer, para curtir, para aprender. Mas olha quantos milhares, milhões de brasileiros, de outros cidadãos mundo afora, que têm uma rotina de esforço físico grande para levar o sustento para casa e para sua família. Então, pessoal, são esses aprendizados, né? E a gente poder perceber ali que durante a caminhada na praia, né, uma quantidade assim grande de resíduo, de lixo que o mar vem trazendo e objetos assim, embalagens de produtos de outros países do mundo. Então você percebe como você está conectado, né? Que uma ação sua, um cidadão de outro país age de determinada maneira, o resultado, a consequência está aí em todo lugar. Muitos animais mortos, muitas baleias, muitas tartarugas assim tem demais, tartaruga morre afogada por rede sendo arrastada de pescadores, que não é permitido, não é possível, ele só pode arrastar a rede mais longe, mas eu não sei o que acontece no nosso país, não tem fiscalização, se tem eu não sei o que faz, mas está lá para ver. É assim, 60, 70 tartarugas em todo o trajeto, enormes. Leão marinho, baleias, botos, quantidade, né? Muitos botos pequenininhos, enfim, muitos animais mortos, né? E aproveitar o momento para você desfrutar e para você apreciar, né? A gente passa muito tempo da vida no nosso dia a dia, na nossa rotina, sem apreciar, né? Sem a gente dedicar aquele tempinho ali, aqueles 15, 20 minutos por dia, só para a gente contemplar e apreciar o seu entorno, a sua volta, que tem muita coisa legal, muita coisa bonita, e a gente, às vezes, né, foca o menos belo, né? Ou foca a dor. E falando em dor, né? Falando em bolhas, fomos convivendo, né? Fomos convivendo. Quem caminha sabe o que é uma bolha, né? É o terror para os caminhantes. Mas nós tivemos que ir pisando nelas todos os dias. Então, no começo da caminhada, no primeiro
ali no primeiro terço do dia, nós caminhávamos os 2 primeiros dias, tiros de 2 horas. Depois, a partir do terceiro dia, a gente reduziu o tiro, fazia de 1h30, 1h20, 1h40, parava, descansava, tomava água, comia os snacks e dava uma deitadinha. Isso durava aí meia hora, 40 minutos. Então, no começo, eu ainda estava com o efeito do remédio que eu tomava de noite, um relaxante muscular. E, de alguma maneira, isso, né? Então, a primeira caminhada, o primeiro tiro da manhã, que era sempre mais compridinho, aí de 2 horas, estava bem. Depois que descansava e que voltava, até o corpo aquecer de novo e as bolhas saberem que elas estão ali e iam ficar, iam ser pisadas, levava aí 15, 20 minutos. E a gente ia meio mancando nesse tempo aí. Com bastão, eu não falei lá, eu me esqueci de falar, eu recomendo, né? Levem bastão para todas as caminhadas, porque é muito importante. Mesmo não tendo altimetria, mesmo não tendo irregularidade, mas nesse caso lá, para você tracionar, ficou muito melhor. Alguns aprendizados, pessoal. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os novos desafios e vamos fazer alguns agradecimentos. Até lá. Em agradecimento, né, que nós vamos fazer agora, eu quero primeiro, antes de tudo, agradecer a Deus pela nossa existência, por poder proporcionar tudo o que há por aí, inclusive o ambiente que a gente pôde desfrutar 7 dias, né, da beleza do mar, do vento, né, do sol, de tudo, das aves, né, as vivas. Muito belo, né, realmente, o pôr do sol, as dunas, isso tudo é muito bonito, né, a natureza é muito bela, a noite estrelada. Agradecer a minha família, especialmente minha esposa e meu filho, que me deram força, aos meus amigos, aos meus irmãos, minhas cunhadas, inclusive a que mora na Alemanha, a Laura, que me deu força também, que caminha por lá junto com seu esposo, o Peter. Aos amigos, né, daqui de Uruguaiana, de outros lugares também. Também aqueles que ficaram um pouco receosos e pediram para não fazer, porque era um esforço muito grande, se eu me perder, enfim. Todas as preocupações que a gente entende, né? Mas acima disso aí, a gente colocou isso na cabeça e focou e foi atrás. E também agradecer a Gabi, lá, a academia dela, aqui em Uruguaiana, junto com o Ricardo, que é seu personal trainer, junto com a Beli, que é a fisioterapeuta, que fez um Pilates, que eu fiz um Pilates 2 meses antes, né? E na virada de setembro para outubro eu intensifiquei minha atividade física na academia e com Pilates, coisa que eu recomendo a todos. Eu não vou deixar de fazer, já essa semana agora já vou voltar para lá, mesmo com bolha, vamos dar um jeito lá de fazer academia com bolha mesmo, né? Não vai ter problema. Agradecer aos youtubers que postaram os seus tutoriais com seus relatos desse trajeto. A todos eles, né, que isso foi muito bom. Realmente essa ferramenta aí nos ajuda muito, se bem utilizada para o bem. Ela é uma baita ferramenta, né? A informação, a tecnologia, a velocidade disso tudo. Então, desde quando eu comecei a andar de moto, que eu ando de moto, viajo de moto, está fazendo 4 anos agora. Comecei com 52, já comprei moto grande, me disseram para comprar moto pequena, eu já comprei moto grande. Bem, então tá, pessoal, o primeiro vídeo, então agora, fazendo a conclusão, é sobre a idealização, de como é que surgiu isso, né? Veio de onde essa ideia de fazer uma caminhada, de se expor a esse tipo de esforço físico, né? Por que dessa maneira? As coisas acontecem assim, conversando com amigos, vendo algum documentário, né? Até em algum filme ou alguma leitura, e surge a ideia. Se você se adapta e se enquadra, você enxerga que aquilo pode ser uma coisa que te dê prazer, legal para ti, você está afim, então você se dedica, corre atrás, vê como é que faz, quando faz, por que faz, né? Onde que faz, com quem, quanto custa, enfim, tudo aquilo. Então isso surgiu ano passado, na verdade ano retrasado, em 2019, quando um amigo meu, o Laércio, tinha feito uma caminhada, ele mora em Torres, fez uma caminhada pela praia. Se não me engano foi 2019 ou 2020. Mas logo em seguida, em dezembro, janeiro de 2020, nós em conversa,
na casa dele, me ocorreu a ideia de fazer essa caminhada então, que é a caminhada pela praia mais longa em extensão única, sem acidente natural que corte, do mundo, tá? Que é a travessia dos moles do balneário do Cassino, em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, até do outro lado aos moles do balneário do Chuí, que é a divisa com o Uruguai, que é onde fica o arroio, o rio Chuí, certo? Isso tudo é uma praia só, não tem acidente natural. É uma faixa extensa de areia, de largura que varia aí de 40, 50, 60 até 30 metros. Tá? E uma extensão muito grande, que nós apuramos e é 225 quilômetros. Tá? Nós pudemos ver isso ontem, no retorno que um amigo nos trouxe de volta, lá dos moles do Chuí, até de volta ao cassino. Então mediu na caminhonete 225 quilômetros. Então assim que surgiu a ideia, certo? Depois que sai do plano das ideias, que vem para o plano aí do planejamento para executar, aí a coisa começa a mudar um pouquinho. Aí a gente tem que correr atrás de algumas informações, a gente se faz algumas perguntas, outros questionamentos surgem, as pessoas vão dar opinião. Bom, antes de falar da execução, né, vamos falar sobre os objetivos, que tá lá atrás, quando a gente teve a ideia. Eu, no caso, né? O objetivo para mim era um único, eu me expor a um desafio físico que eu pudesse vencer, que eu conseguisse realmente que ele fosse grande, né, pelos relatos vistos e pelo que é, e de fato ele é. Esse trek está entre os 10 mais difíceis do Brasil. A caminhada não é difícil, mas o esforço físico é muito grande, porque a caminhada é plana lá, né? Então a dificuldade da caminhada é pequena ou média, porque não tem altimetria, não tem irregularidade, né? Não tem nada, então você não tem que estar dando saltos, mas o esforço requerido é muito grande. Então o meu objetivo era esse aí, era ver se eu com 56 anos, minha saúde, meu corpo, a minha atitude mental, a minha dedicação, o meu foco, né, eu conseguiria vencer nesse prazo por minhas próprias pernas, meios, levando os recursos numa mochila. Todos os recursos, quer dizer, eu dependia só de mim. Esse foi o objetivo. A execução disso, então, foi agora, né, no mês de dezembro, e na medida que vai chegando o tempo, a gente vai ficando um sentimento misturado de um pouquinho de ansiosidade, mas um pouco de perplexidade, assim, conosco mesmo, né? Como é que eu vim fazer isso? O que eu vou fazer? Por que eu estou fazendo isso? E você se pergunta e não encontra respostas, mas vai indo, os dias vão passando, aí chegou 72 horas antes, 48 horas antes, um dia antes. Eu fui de moto, eu fui para Pelotas, fui para o Cassino, que é o balneário, de onde nós saímos, dos moles. Fui de motocicleta, eu tenho um blog que eu escrevo minhas viagens de moto, esse também vai para lá, essa viagem também vai para lá. Então para mim foi mais um desafio, que eu tive que botar a mochila na moto e montar tudo, organizar. A mochila com 19 quilos foi pesada, atei na moto, né? Passei plástico bolha nela toda e fui, e tive que voltar de moto. Então a volta, eu não sabia se depois do esforço todo, dos dias caminhados, como é que eu estaria. Tanto que eu deixei a pousada lá no cassino reservada para 2 dias. Mas eu cheguei ontem na pousada às 2 da tarde, como eu já falei, ainda peguei a moto, fui na praia do cassino, sentei numa carrocinha que vendia açaí, que no começo da caminhada eu comi um açaí, tomei uma água de coco. Cheguei de moto, a areia estava solta, caí de moto, caí ali quase parando, né? Mas caí, rolei. Voltei para a pousada, tomei banho, me arrumei minhas bolhas, que nós vamos contar depois aí, e fui dormir. Me acordei, e 7h31
eu estava passando na avenida central lá do cassino, voltando para Uruguaiana. São 600 quilômetros aproximadamente. Cheguei aqui 2 da tarde. Voltei de moto. Então estou bem. A gente consegue se recuperar bastante rápido. Então foi dessa maneira que foi a execução. Nós pegamos um Uber, demorou um pouquinho para a gente começar, porque nós queríamos sair mais cedo, acabamos tomando um cafezinho na pousada, aí a pessoa lá fez o café um pouco mais cedo, aí nós tivemos que arrumar um carro para nos levar. Querida pousada, que é na cidade, até os moles dá 10 quilômetros, né? Não fazia sentido ir a pé e depois ter que voltar. Então a gente foi de carro e demorou meia hora para a gente achar um carro, achar um Uber que levasse até lá e tal. Começamos às 7 da manhã, 7h30, 7h30. E foi, começamos bem, engrenamos e não paramos mais, né? Então você foca, você tem aquele objetivo e desde a idealização, desde o planejamento até a execução, aquela ideia, aquela imagem, né, daquela extensão de areia, você se enxerga caminhando, e isso te dá uma força, você cristaliza isso na sua mente, e quando a gente quer, né, quando a gente tem força de vontade, a coisa acontece primeiro aqui, né, e depois acontece aí no plano físico mesmo, que é onde as coisas ocorrem, né, e se realizam, e a gente então pode desfrutar disso aí. Então foi dessa maneira a execução.